Você tá polêmica, né? Você tem chamado a atenção de muita gente aí nas redes sociais ultimamente. Exatamente. Eu sou afrontosa. Gostei desse termo. Afrontosa. Você meio que representa um lado subrepresentado, eu sinto, durante muito tempo na cultura brasileira. Não, na cultura brasileira eu digo que não. Mas, tipo, na mídia da TV, tá ligado? Eu sinto que deu pouco espaço para as pessoas que tinham um pensamento fora do padrão, sabe? Aí que tá, isso aqui me assusta, porque eu só falo o óbvio, cara. Eu só falo o óbvio. Óbvio. E o óbvio é absurdo hoje em dia, né? É que a galera, às vezes, não tá acostumada a escutar, tipo, que, talvez exista um padrão de pensamentos que é preconceituoso com os homens também, né? Talvez exista coisas na sociedade que sejam desvantagem dos homens que as mulheres não têm também, né? Eu acho que... E é difícil as pessoas defenderem esse ponto, porque a gente sempre associa o homem como o cara que está se dando bem na sociedade, e você querer se defender qualquer ideia de que talvez o homem sofra alguma coisa, você fala, olha lá. Já não basta ele ser um machista que domina essa sociedade patriarcal, agora quer ficar inventando mimimi para os homens também. E tirar toda a luta que a gente tem batalhado pelas mulheres. Eu acho que parece que não é possível que uma mulher tenha uma voz diferente da que é uníssona na internet, pelo menos hoje em dia, que é esse discurso que é mais comum que o seu, sabe? Que é mais... eu não sei nem se é mais... Eu não sei nem se a palavra certa é mais livre, mas talvez seja, que assim, é mais liberto de amarras que foram construídas. E assim, mesmo que a gente consiga... Mesmo que seja dito que os homens é que ditaram as regras por um tempão, e não duvido muito que seja verdade também, mas assim, você conseguir pensar por si só, parece que é uma raridade hoje na internet. Hoje as pessoas não aceitam muito bem quando você tem suas próprias ideias. Pois é, o feminismo, ele me encanta. O feminismo me encanta porque é hilário. É hilário. O feminismo defende o direito da mulher ser empoderada e falar o que quiser. Bom, mas pra mim não serve, né? Só posso falar se tiver dentro da cartilha. Verdade, né? Afinal, você é uma mulher, você devia estar empoderada também aí, né? Exato. Eu poderia estar o ser reconhecida feminismo como uma mulher empoderada. empodera pra você alimentar o próprio feminismo. Exatamente. Não pra você alimentar a justiça e a igualdade, necessariamente, né? Mas por que você acha? Porque antigamente o feminismo teve um papel, né? Não. Você acha que não? Não acho, eu tenho certeza. Você O acha feminismo serviu pra nada. E antigamente as mulheres não votavam, tinha essa parada. Agora elas votam. Tá, Não os foi um homens movimento- também não votavam, e aí? Verdade? Os Mas eles ganham homens dinheiro, o direito lutaram, primeiro. eles se envolveram numa guerra em que milhões de vidas de homens foram perdidas para conquistar o direito do voto. E eles só conseguiram conquistar porque eles davam a vida deles, né, em troca de defender o teu país. Então, porque nada mais justo, se a pessoa está indo para a guerra lutando pelo teu país, por que eles não podem ter uma opinião para escolher um representante? Essa era a questão. Essa foi a guerra durante muitos anos. Mas eu acho que as pessoas poderiam argumentar que o homem foi à guerra com o suporte da mulher, né? Em que sentido? Tipo um tapinha nas costas? Assim? Não, alguém tinha que ficar cuidando dos filhos dele enquanto ele ia morrer, né? Tá ligado? Mas você acha que o homem não preferiria ficar em casa cuidando dos filhos enquanto a mulher ia lá morrer pelo direito Eu de acho que tem voto? muitos homens que prefeririam ir na guerra do que ficar lá em casa cuidando dos filhos. Por que você acha isso? Porque eu conheço os homens. Então, porque os homens, o instinto, nós não podemos esquecer que nós somos animais, antes de tudo. Esse é o ponto máximo Né? do Monark. Isso daí. Nós somos animais antes de tudo. Somos um bando de macaco que aprendeu a falar, tá ligado? Exato. E para preservar a nossa espécie, nós precisamos proteger quem? O homem ou a mulher? A gente tem que proteger as crianças, né? Não, a gente precisa proteger a mulher, porque com um homem a gente consegue povoar uma sociedade. Verdade, se tiver várias mulheres pra ter o filho dele, né? Então, é natural que o homem tenha o instinto de proteger a mulher. E as pessoas não reconhecem isso, que é um instinto animal nosso. Aham. Sim, o meu argumento só que, tipo... ok, foram os homens que conquistaram o direito do voto através da guerra. Mas aí, eu só queria apontar o ponto que eu acho que as mulheres teve um papel fundamental em ajudar na guerra também, dando suporte aos homens, tá ligado? Se o suporte for, por exemplo, um movimento White Feather, que basicamente coagia
jovens homens a irem à guerra, bom, então, ok, deram suporte. Porque basicamente era isso, né? Você receber uma pluminha branca nesta época era vergonhoso. Teve Como pessoas é? que Não se conheço essa mataram. parada aí. Não? Então, as mulheres queriam meio que pressionar para que Isso os onde? homens Nos Estados fossem... Unidos? Na Inglaterra. Na Inglaterra? Para que os homens fossem à guerra, né? Conquistar o direito de voto. E, para isso, elas tinham um movimento chamado White Feather, que, basicamente, elas colocavam uma pluma branca, saíam distribuindo, assim. E isso era vergonhoso. Quem recebesse aquilo, você não foi à guerra? Por que você não foi à guerra? Ah, entendi. Entendeu? E os homens se sentiam obrigados a ir à guerra, né? Coagidos. E muitas dessas pessoas, claro, crianças não podiam ir à guerra. Mas você acha que não aconteceu? De crianças irem à guerra? É. Acho De que crianças sim. receberem uma pluminha branca e terem que ir à guerra. Aconteceu? Mas aí você estava falando que esse grupo de mulheres representa todas as mulheres. Não, representam um movimento feminista, antigamente. Não, mas o meu ponto não é o movimento feminista. Meu ponto é as mulheres. Meu ponto não mas vai... aí que meu tá. ponto, não, mas é que, na real, tipo... O que eu quero apontar, e esse é um ponto que me ajuda a estar do seu lado no sentido de achar que o feminismo não tem muita razão, porque o feminismo, hoje em dia, fala como se o homem fosse o opressor da mulher e todo momento na decisão da vida, da história, foi os homens que decidiram e as mulheres apenas ficaram quietas no seu lugar de submissão merecido. Essa é a historinha contada. E essa história é a história da elite, na realidade, né? Porque você acha que as mulheres não trabalharam durante a história? Até crianças trabalharam, porque se não trabalha, morre de fome. Sim. Nós estamos falando aqui do direito de voto da elite, tá? Essas mulheres, essas feministas, elas lutaram, elas tinham servas. Elas lutavam pelo direito delas de votar, né? Sim. E só passaram a votar a partir do momento que o homem falou, tá bom, você não precisa ir pra guerra pra votar. Então tá aqui o seu direito, toma. Essa foi a luta. Sim, mas tipo, o meu ponto é, não existe um papel que mesmo que pareça que a sociedade seja patriarcal, de certa forma, a gente não pode ignorar a influência da mulher sobre as decisões do homem em toda a história. Não, com certeza não. É como não. se a mulher fosse apenas uma coadjuvante submissa. Não, mas Eu acho aí que tá o meu isso ponto. é menosprezar as mulheres, tá ligado? Não, total. Mas aí que tá o meu ponto. Ser feminista é diferente de ser mulher. Sim, com certeza. Então, só que o que você tá falando é como se fosse a mesma coisa. Não, eu tô não. falando, eu tô me referindo à luta feminista. Existiram inúmeras mulheres, né, ao longo da história da humanidade que fizeram toda a diferença. Mulheres Sim, fortes, sim. mulheres de liderança. Mas o feminismo tenta pintar como se essas mulheres fossem feministas. Porque elas foram empoderadas, mas não necessariamente elas são feministas. Não são feministas. Eu não preciso Provavelmente elas nem do estavam feminismo. pensando nessa porra, né? Tava pensando em algo maior. Exato. Né? Eu nunca fui uma mulher submissa, eu pago as minhas próprias contas, eu não preciso de homem pra fazer nada, eu sou independente, mas não significa que eu sou feminista, sabe? Sim, claro. Então, é basicamente isso, assim, as pessoas, elas confundem um pouco esse termo, inclusive, rolou uma baita de uma polêmica quando eu tuitei isso. Várias polêmicas. Exato! Uma delas, né? Eu falei isso num vídeo, eu tuitei, eu não me lembro muito bem agora, mas eu disse que o feminismo não representa todas as mulheres. Nossa, que absurdo! Mas que engraçado isso, né? As pessoas chocadas. Porque, assim, eu sinto que as pessoas não entendem muito bem. Eu acho que a galera que se diz feminista não sabe muito bem o que tá fazendo. Vários deles, assim, outras pessoas eu acredito que tem A grande uma ideia. maioria não sabe. Pois é, eu acredito mesmo que a grande maioria não sabe. Que eles enxergam o feminismo... Na verdade, tem pessoas que veem... querem... Pelo que eu entendo da parte boa do feminismo, é que o que elas querem é igualdade e tal. Mas não é o que parece. Porque pelo que... O barulho que o que acontece demais na internet é tentando sempre diminuir um lado para o outro dominar. Parece que eles querem isso. Sim, assim, ó... Se você pegar as autoras feministas raiz, é bem claro que o feminismo não é sobre igualdade. É sobre supremacia feminina. Então, assim... Muita gente vai ouvir isso vai falar assim, não, é sobre igualdade. eu só quero que as mulheres e os homens tenham os mesmos direitos. Bom, se você pensa assim, então você não é feminista. Deve ser outra coisa, é isso que tá dizendo. O feminismo deve ser, é não, algo é outra ruim que tá ali pra diminuir o homem e colocar a mulher como dominador, e é isso.
Mais ou menos isso. Não exatamente isso, mas né, o progressismo é uma doença. Porque assim, ó, tá, qual é o objetivo do feminismo? A igualdade? Em teoria. Certo. E o que tá desigual? Qual é o direito que eu não tenho? Você tem mais Que direitos, você tem? na minha opinião. Exatamente. É aí que tá o ponto. Tá entendendo? E aí as feministas falam, ai, mas nós não somos o sexo frágil. Tá, se você não é o sexo frágil, então por que tem que ter uma lei do feminicídio? Se você não é o sexo frágil, então por que você precisa ter mais direito que os homens? Eu não preciso.